Paz a todos, amados, amadas, graças a Deus por mais essa oportunidade e quero glorificar a Deus por ter a oportunidade de falar a vocês, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Quero agradecer mais uma vez nosso irmão Luciano, que tem se empenhado em fazer com que essas gravações possam chegar até os irmãos, as irmãs e os nossos amigos. Que Deus abençoe a todos. Nesta oportunidade, a gente tem falado bastante sobre fé. Eu acho que é um momento importante para que nós aprendamos mais sobre fé, porque agora chegou o momento de a gente colocar a nossa fé em prática, né? E falando com Deus, pedindo a orientação de Deus, eu quero trazer a nossa meditação nessa oportunidade, a palavra de Deus que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 até o 7. Eu quero fazer uma breve meditação com vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Reis, capítulo 17, versículo do 1 ao 7. Uma passagem bem conhecida da palavra do nosso Deus, que diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que bebereis do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Até aí, amados. Esta palavra que eu quero trazer à nossa meditação e também ao nosso tempo, a essa situação incomum que todos nós estamos vivendo, e nós meditarmos dentro da palavra de Deus. Então Elias era de Tisbe, né, em Gileade, e a Bíblia já, aí começa essa primeira referência a Elias, e aí a gente não tem nenhuma referência de família, de ocupação de Elias, e nessa primeira entrada dele aqui, a gente já o vê sendo usado por Deus para um grande desafio, né? Porque nos dias em que estas coisas sucederam, toda a parte ali de Israel estava sendo governada por um rei chamado Acabe e a sua impiedosa esposa Jezabel. E eles cultuavam a uma entidade pagã. Eles cultuavam a Baal, que era tido como o deus da chuva, o deus da tempestade. E Elias desafia Acabe, e ele lança, né, como um enviado de Deus, ele lança um desafio. Ele diz assim: não cairá orvalho e nem chuva nos anos seguintes, senão segundo a minha palavra. Então ele traz um desafio a uma situação que Israel aceitara passivamente, né? Israel que viveu todas as bênçãos de Deus, que viveu todas as maravilhas de Deus, que viu a mão de Deus operar, e isto era levado de pai para filho em todas as gerações. Agora Israel estava passivamente diante de um Deus mentiroso, um Deus pagão. Israel estava sujeita, por causa do rei Acabe e da rainha Jezabel, a essa servidão. E Elias fora levantado por Deus para trazer um desafio. E eu quero trazer isso para nós. Quantos de nós estamos vivendo nesses últimos tempos uma vida
de relativo conforto, uma vida de espiritual que vai do jeito que as coisas vão. Se der para eu congregar, eu congrego. Se der para eu participar, eu participo. E quantos de nós estávamos servindo a Deus sem um compromisso, sem a responsabilidade de, como servos de Deus, proclamarmos as verdades de Deus, andarmos conforme os ensinamentos da palavra de Deus. E, infelizmente, a igreja hoje está vivendo uma situação de uma acomodação, uma situação de, tá tudo bem, eu tenho saúde, eu tenho um carrinho, eu tenho minha casa, eu consigo passear, eu vou ali, vou aqui, e se der tempo, eu sirvo a Deus. Se der tempo, eu cultuo a Deus. E a gente colocou tantas coisas à frente de Deus, e nós esquecemos que o Senhor havia dito, e a palavra de Deus verdadeira, ela não muda, que se buscarmos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente ficou passivo diante de muitas situações, diante de muitas coisas. E nós estávamos acomodados, nós estávamos vivendo de orgulho, né? Eu tenho, eu possuo, o meu carro é o melhor, a minha casa é na melhor rua, o meu bairro é o melhor. Nós vivíamos uma vida assim, despreocupado das coisas de Deus. E eu acredito, querido irmão, irmã, amigo, que Deus está nos trazendo, por meio desta prova que nós estamos atravessando, para enxergarmos coisas que nós deixamos de enxergar, para nós revermos situações em que nós estávamos acomodados, né? E hábitos já estavam arraigados em nós. E esses hábitos, quase todos eles, nos levavam distantes da palavra de Deus. Então é tempo de nós retornarmos. É tempo de nós vivermos as maravilhas de Deus, né? Porque quando a gente lê lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós somos, né? As mesmas paixões que a gente tem, os mesmos gostos que a gente tem. Elias era um homem semelhante ao que nós somos hoje. Mas ele era um homem que tinha um temor a Deus. E a Bíblia diz que, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E depois, orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, eu acredito que quando a palavra do Senhor diz assim, que ele era um homem com as mesmas paixões que nós somos, isso significa que ele tinha defeitos como nós temos, mas ele tinha uma vida com Deus, ele tinha uma fé ativa na presença de Deus, ele tinha uma fé verdadeira, de confiança em Deus. E isso eu quero trazer a exemplificação dessa fé, né? Quando, no versículo 3 dessa leitura que nós fizemos aqui de 1 Reis 17, diz assim, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então, significava que Elias, ele não era uma pessoa que não estava sujeito a todos os acontecimentos naqueles dias, que o povo estaria sujeito. Ele poderia sofrer consequências desta falta de chuva, e o Senhor dá uma ordem a ele, né, para que ele se escondesse junto ao ribeiro de Querite, para que ali ele ficasse, né? E pelo que a gente entende da palavra, por aqueles que são estudiosos da palavra, há um entendimento de que esse tempo que Elias ficou ali em Querite foi de aproximadamente 2 anos. Quer dizer, mais ou menos 2 anos Elias ficou em Querite. E de que maneira ele vivia? De uma maneira miraculosa, de uma maneira que as pessoas duvidam que isso pudesse ter acontecido. E o Senhor havia dito assim, olha bem no versículo 4, e há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então, são coisas muito interessantes e que às vezes numa leitura que a gente faz assim apressadamente, a gente não medita.
Então ele primeiro havia dito no versículo 3, esconde-te. Né? Quer dizer, não fique visível, não fique diante da situação como ela está aí, esconde-te junto ao ribeiro que está diante do Jordão. E há de ser que beberá do ribeiro. Presta atenção. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Quer dizer, em qualquer outro lugar que Elias estivesse, ele ia morrer de fome. O Senhor determinou um lugar para que ele estivesse. E o Senhor foi muito claro quando fala com ele. E os corvos, eu tenho ordenado aos corvos que ali naquele local onde Deus havia determinado que ele ficasse, que os corvos trariam sustento a ele. E os corvos traziam pão, carne, e ele bebia do ribeiro. Então, essas coisas aconteceram por ordem de Deus. Essas coisas aconteceram porque o culto a Deus, o temor de Deus, ele estava sendo trocado por um povo que conhecia Deus, conhecia as obras de Deus, mas estava vivendo relaxadamente, estava vivendo preocupado com outras coisas. As prioridades naqueles dias eram outras. E é diferente do que a gente está vivendo hoje. As prioridades de todo mundo. Os homens não se preocupam com Deus, os homens não se preocupam com o amanhã, apenas no sentido financeiro, apenas no sentido de preservação da sua vida aqui na Terra. Mas não há uma preocupação do que será da nossa vida, né? O que será de nós amanhã. E a presunção de tal forma, como se nós não dependêssemos de Deus. A maioria de nós, mesmo sendo servos de Deus, servas de Deus, a maioria de nós temos vivido sem que nós nos preocupássemos com aquilo que Deus irá fazer, como se nós não dependêssemos de Deus. E Deus estava então trazendo essa condição para Israel, para despertar Israel. Eu não duvido que tudo isso está acontecendo para que haja um despertamento, não estou dizendo apenas do Brasil, um despertamento mundial. Quem é Deus? Por que nós não o adoramos? Por que nós não o servimos? Por que razão nós o deixamos de lado? E agora nós estamos vendo a nossa necessidade de Deus. Elias viu que chegou um tempo que ele dependia totalmente de Deus. Eu quero te perguntar hoje, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, hoje você está dependendo do quê? Do teu trabalho? Não. Nenhum de nós temos certeza do que vai acontecer amanhã. Eu trabalho numa grande empresa, o meu trabalho está assegurado. Nenhum de nós temos certeza disso. As condições eu já tenho que fazer. Assim que isso passar, eu vou fazer isso. Nós não sabemos. Nenhum de nós tem a mínima ideia. A gente vive num dia. Quantas coisas num dia nós, pobres mortais, vivemos aqui. De governantes que dizem, não precisa fazer isso, de governantes que dizem, não precisa ser feito, de pico que vai chegar, de descontrole que haverá em todo o sistema de saúde. Todos nós estamos sendo, todos os dias, massacrados por essas informações, e a gente está em que lugar? Em quem nós vamos acreditar? No presidente, nos governadores, naquelas estatísticas que estão dizendo que vai chegar o pico, e a gente precisa inverter essa curva, diminuir essa curva. Não, a nossa confiança não está em curva. Nossa confiança não está no presidente, a nossa confiança não está no governador. A nossa confiança está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se Deus, Ele é por nós, ninguém será contra nós, querido, querida. É tempo da gente acordar para isso. E é tempo da gente despertar. Então, Elias estava recebendo bênção porque ele estava dentro do centro da vontade de Deus. Ele fora usado por Deus numa situação em que ele podia se conformar. Mas está todo mundo assim. Por que eu vou sozinho lá desafiar o rei Acabe? Isso é tão natural, isso é tão normal. E quantas coisas a igreja hoje está considerando normal, natural. E não há uma resposta de fé, de oração, de união. Cada um brigando por si, por religião. Cada um contendendo por placa de igreja. Esquecendo que não é isso, não são pastores que salvam, não são ditos profetas, ditos, enfim,
esses ministros todos, não que eu sou contra homens de Deus, eu sou servo de Deus, eu amo a igreja de Jesus em toda a terra, mas é uma guerra, e uma guerra que a gente não está lutando contra o nosso inimigo, nós estamos lutando uns com os outros, esquecendo que há um inimigo aí, e vencendo o mundo. E a igreja precisa se posicionar, a exemplo do que se posicionou Elias, em nome do Senhor, e repreender todas as astutas ciladas do inimigo. E Elias ficou ali obedientemente. E o ribeiro secou. O profeta compartilhou o desastre de que ele mesmo havia predito. A solidão, o isolamento de Querite deram lugar ao compartilhamento de uma família com problemas seríssimos. Ele estava no lugar e agora ele estava recebendo ordem de Deus. E no versículo 9, que nós não lemos, mas eu quero convidá-los a gente meditar, ele diz assim, levanta-te, Deus diz a Elias, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele estava andando segundo aquilo que Deus queria, não segundo a sua própria vontade. Então, durante o tempo que ele ficou, né, ali em Querite, o Senhor o abençoou, o Senhor deu a ele todos os dias para comer, deu a ele de beber, e até que o rio secou, não chovia, já 2 anos não chovia, não tinha nem orvalho sobre a terra. E a consequência natural, o rio secou. E ele recebe outra ordem de Deus. E note bem, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, não é outro lugar. E habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então, outra vez, a ordenança veio de Deus. Outra vez, Deus estava garantindo a Elias o suprimento, aquilo que ele necessitava. E se a nossa fé não estiver em Deus agora, não é o nosso trabalho, porque ninguém tem garantia no trabalho. Não é a nossa condição, mas eu estou aposentado. Qualquer país pode quebrar. E se um país quebra, nem um aposentado vai receber. Então o que nós precisamos ter agora é uma total confiança em Deus, voltarmos para Deus, e buscarmos a Deus e vivermos uma vida de temor e obediência ao nosso Deus. E Elias confiou na promessa e preparou para uma viagem que distava de Querite, né, até Sarepta, 160 quilômetros. Ele se preparou e foi para esta viagem. E o profeta vai, e quando ele chega, né, ali em Sarepta, ele encontra a viúva no portal da cidade apanhando lenha. Ele a chama e lhe diz, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E essa mulher, decididamente, foi fazer isso. Era um tempo de escassez, a água era algo raríssimo, mas ela obedeceu aquilo que o homem de Deus lhe pediu. E note bem, assim, que é importante que nós tenhamos visão. Sarepta era um lugar onde Baal era cultuado. Era um lugar onde as pessoas que ali habitavam eram adoradores de Baal. Mas ali tinha uma mulher de Deus. Né? O que nós precisamos entender? Nenhum de nós estamos sozinhos. Nenhum de nós estamos abandonados à nossa sorte. Nós todos estamos participando de todo um processo. Tem irmãs que ficaram doentes, mas Deus guardou. Isso não te faz menor. Pelo contrário, te faz tão integrante do corpo de Cristo quanto aquele que não ficou doente e não vai ficar. Mas se você ficar, a minha fé é que Deus vai te guardar. Como guardou as nossas irmãs, a irmã Neiva, a irmã Letícia, como eu creio vai guardar a vida do David. Deus te guardará, Deus me guardará, Deus guardará a nossa casa. Deus enviará a bênção sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele entra ali e aquela mulher vai buscar, quando ela se vira para ir buscar água, e ele pede também um bocado de pão. Ele diz a ela,
e traz também um bocado de pão. E a viúva, ela diz para ele, aquela moradora de terras devotas a Baal, ela demonstra temor e conhecimento de Deus, porque ela diz assim, né? Ela vai dizer, aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo, e relata a situação dela, mas ela diz, deixa eu ler aqui para não errar, no versículo de número 10, do capítulo de 17, ela diz assim, então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te um vaso com um pouco de água que beba. Indo ela buscá-lo, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Então, na visão daquela mulher, ela estava caminhando para um fim. Mas chegou ali a palavra de Deus por meio de um homem de Deus. E você, meu querido, minha querida, você tem ouvido a palavra. Nós temos ouvido a palavra. Deus tem falado ardentemente, fortemente aos nossos corações. Falou por todo o ano de 2019. Falou no começo deste ano. As nossas vidas, nós somos testemunhas vivas das maravilhas, do poder da palavra de Deus. E agora é hora da gente demonstrar essa fé real e verdadeira. Nós não vamos morrer. A palavra de Deus está presente na nossa vida. Creia nisso. Viva hoje por fé. Creia no amanhã por fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ela relata, apesar de ela demonstrar um poder de Deus, né? E a gente leu aqui, e ela disse, vive o Senhor teu Deus. Quer dizer, ela acreditou que aquele era um homem de Deus, e ela disse, vive o Senhor teu Deus. E ela relata a situação dela, nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Porque eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. É isso que nós temos. E aí, Elias lhe diz, não tenha medo. É o que eu quero dizer a você hoje. Não tenha medo. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã. Fale para a tua família. Não tenhamos medo. Vamos crer. Ah, mas eles são incrédulos. Mas é hora de você falar. Nós servimos um Deus que vai fazer a diferença na nossa vida. Fale para o teu pai, fale para a tua mãe, fale para os teus filhos, fale para o teu esposo, fale para a tua esposa. Não tenha medo. Elias, quer dizer, a situação estatística daquela mulher era de morte. Mas Elias disse para ela, não tenhas medo. Não tenha medo. Toda a estatística que a gente está ouvindo aí é de coisa muito ruim. Mas vamos declarar, nós não temos medo. Em nome de Jesus, nós não temos medo. Em nome de Jesus, a minha casa não vai ter medo. Eu creio pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E Elias diz, não tenhas medo. Né? Vou ler aqui. Elias lhes disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. É isso que Deus está querendo, que a gente viva uma obediência por meio de fé. Chegou o tempo de você viver a obediência por meio de fé. Senão a gente vai ficar, todos nós, o que fazer? O que faremos? Quem vai nos dirigir? Quem vai nos orientar? A quem devemos ouvir? Aqueles que dizem, não é assim, pode ir trabalhar? Ou aquele que diz, não, tem que ficar em quarentena, ninguém pode sair? Nós estamos vivendo todas essas situações. E acho que tem dia que eu falo assim, bom, acho que devia todo mundo trabalhar. Meia hora depois eu estou dizendo assim, não, todos nós precisamos ficar em casa. Porque a gente é massacrado por tanta informação
que a nossa vida fica como se nós estivéssemos uma gangorra. Mas eu vou deixar para lá todas essas estatísticas. Eu vou deixar para lá tudo o que se diz. E vou declarar, eu não terei medo. A minha fé, a minha confiança, a minha esperança está no meu Deus. O Deus que fez os céus e a terra. O Deus que é poderoso para me abençoar. O Deus que é poderoso para fazer com que, como falou ele, no versículo 14 aí, do trecho que nós estamos lendo, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, quer dizer, ela comeu, Elias comeu e a sua casa, que era seu filho. Muitos dias. Muitos dias. Então, aquele suprimento que ela tinha, que ela estava dizendo, eu vou fazer isso aqui. Eu e meu filho vamos comer e depois nós vamos morrer, porque não tem mais. O Senhor abençoou que ela, Elias e o filho dela comeram muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, está escrito. E da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Olha que palavra maravilhosa. Para trazer consolo, conforto, esperança no nosso coração, na nossa vida. Então, é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida hoje. Meu amado, minha amada irmã, meu amado amigo, minha amada amiga. É isso que nós precisamos. Nós estamos precisando de Jesus. Nós estamos precisando de orar, de jejuar, de consagrar a nossa vida, de viver uma vida de fé e esperança no Senhor. Porque daqui uns dias eu vou declarar em fé, essa luta vai acabar. Eu creio. Mas ela não existirá apenas essa luta. Então, durante o período dessa luta aqui, desse tempo, Deus abençoou e não faltou nada na vida desta viúva, e ela abençoou a vida de Elias e a casa dela foi abençoada. Né? Mas aí, o que eu quero dizer? Porque a gente não pode acreditar em Deus só nesta hora agora. Porque daqui a pouco a nossa vitória vai chegar. Mas e depois? A nossa vida continua até que o Senhor nos chame para a sua glória. Mas a nossa confiança precisa estar em Deus sempre. Esta mulher recebeu todas essas maravilhas de Deus e passou um tempo, o filho dela adoece. E a doença se agrava a ponto de o menino morrer. O menino morre. Mas Elias orou, ele pegou aquele menino, levou para o quarto alto, onde ele ali habitava, e levou o menino até lá, orou por aquele menino e clamou a Deus, e Deus fez com que a alma voltasse àquele menino e ele reviveu. Ele tornou a viver. Então, eu estou trazendo essa palavra para a gente entender isso. Não vamos ser crentes só agora, nesse momento. A nossa vida vai continuar. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai te abençoar e vai me abençoar. Nós vamos vencer. O Brasil vai vencer. A nossa cidade vai vencer. O nosso estado vai vencer. A tua cidade, hein, você que está me ouvindo, vai vencer. Se Deus quiser, as nações vão vencer essa prova. Mais um pouco, eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos passar por esta prova. Mas não podemos nos esquecer de Deus. Aí vamos voltar a toda a situação que nós estávamos vivendo antes? Não. Que isso seja um diferencial na nossa vida. Porque nós vamos continuar precisando de Deus. A mulher recebeu uma bênção, mas ela precisou de Deus em outra área. Quando o filho dela adoece, quando o filho dela é levado à morte, ali estava um homem de Deus presente, ele orou, e Deus ouviu a oração dele e trouxe novamente o menino à vida. Isso significa que a nossa vida ela vai continuar. Não sejamos nós ingratos. Agora que a coisa está numa situação difícil,
Vamos acreditar em Deus, vamos ser temente a Deus, vamos fazer tudo como se nós estivéssemos enganando Deus. A Bíblia diz que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. E depois a gente volta tudo como era. Não. Em nome de Jesus, não. Que nós tenhamos daqui para frente, todo o tempo que Deus nos der vida, uma vida de temor a Deus, uma vida de gratidão a Deus, uma vida de obediência às coisas que Deus tem falado conosco. E aí eu quero declarar isso para a glória de Deus. No livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 25, está escrito assim, Jesus disse assim: em verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então, muito tempo depois desses fatos, porque Elias abençoou a viúva, Eliseu foi usado por Deus para que Naamã recebesse a palavra que traria cura sobre a vida dele. E, muito tempo depois, Jesus está falando aos judeus. Está ensinando lá na sinagoga, um dia de sábado, ele está ali pregando, e ele fala estas palavras, e ele fala desta mulher como, assim, esta mulher recebera a graça de Deus de ter um homem de Deus que foi até ela. Como Naamã recebera a graça de Deus, porque um homem de Deus foi até ele. Foi ali ao encontro deste homem necessitado, deste homem. Quer dizer, o Naamã foi ao encontro do homem de Deus, né? Mas ali desse homem necessitado, deste homem que estava numa situação difícil. Mas nenhum dos dois, eles eram judeus, praticantes, obedientes. Eles eram chamados naquele dia de gentios. E o Senhor estava falando no meio de Israel, para o povo judeu, que 2 pessoas que não eram judias receberam a bênção de Deus. E isso de tal forma irritou os judeus, que eles queriam, já naquele momento, já no início do ministério de Cristo, já matar Jesus. Porque Jesus estava dizendo, não é só ter nome, não é só ter nome, não é só ter uma nacionalidade, não é só ter conhecimento, não é só de vez em quando ler a palavra, não. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus. Nós precisamos ter uma vida de tal maneira que nós sejamos conhecidos de Deus. E Jesus estava demonstrando isso. Aqueles que tinham a bênção de ser filhos tinham abandonado essa condição. Estavam vivendo de outra maneira, que não eram obedientes, tanto que estava ali o Filho de Deus e eles não reconheciam em Jesus o Filho de Deus. Mas lá atrás, 2 pessoas que não tinham direito à bênção porque não eram filhos, o próprio Senhor Jesus disse, não é bom tirar o pão da boca dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Mas aquela mulher humildemente diz, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ô igreja, não vamos depender de migalhas. Ô meu amigo, minha amiga, meu querido ouvinte destas mensagens semanais, não viva de migalhas. Receba o direito de sentar-se à mesa, porque o Senhor tem te chamado como filho, como filha. É tempo de nós sentarmos à mesa com o Senhor e comermos juntamente com o nosso Deus e recebermos do Senhor as bênçãos de filho, de filha. Você é filho, você é filha. Mas se nós estamos rejeitando aquilo que o Pai tem querido nos dar, Ele está dando a outras pessoas. Isso aconteceu com Israel. Hoje nós só somos participantes da graça de Deus porque Israel se voltou contra o Senhor. É claro que existia um propósito, nós não vamos entrar nessa questão neste momento, mas assim, nós somos a bênção de Deus
por causa da desobediência do povo de Deus. Porque a bênção do Senhor chegou para nós. Ele veio para que os seus não quiseram, ele voltou-se para nós. E o que não era povo, ele chamou povo. E o que não era filho, ele chamou filho. Isso sou eu, isso é você. Mas receba, creia. E vamos viver como filhos essa prova. Vai passar. Não tenha medo. O Deus de Elias é o nosso Deus. O Deus de Eliseu é o nosso Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha total confiança em Deus. Não vivamos como se nós fôssemos incrédulos, como se nós não tivéssemos Deus, como se nós não tivéssemos fé. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais, tudo ele fará. Que Deus seja louvado. Quero orar com vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Deus e poderoso Pai, no nome do teu Filho querido Jesus Cristo, estamos mais uma vez aqui em oração. Primeiro para agradecê-lo, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, por todas as maravilhas que o Senhor tem operado. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, pela tua preciosa salvação, pelo teu Filho unigênito, que morreu na cruz, em nosso lugar. E obrigado, Senhor, pelo dia que tu nos deste, pelo pão que não faltou à nossa mesa, pela esperança da nossa redenção. Obrigado, Deus, pelos irmãos e irmãs, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, por aqueles, Senhor, que temos tido o privilégio de congregarmos juntos, de participarmos juntos, pelos nossos amigos, Senhor, tão queridos, tão queridas, pelos nossos familiares, ó Deus. Obrigado, Jesus, e que a tua bênção esteja presente sobre a vida de cada um deles neste exato momento. Ó Deus querido, eu peço que o Senhor venha com a tua providência, que o Senhor abençoe e cure tua serva, irmã Valéria, que o Senhor cure a nossa irmã Neiva, que o Senhor cure a nossa irmã Letícia, que o Senhor continue abençoando também e dando vitória para a nossa irmã Isabel, que o Senhor guarde, Senhor, pelo seu grande poder as nossas vidas, que o Senhor visite também o David, que ele, Pai, esteja guardado debaixo da tua proteção, debaixo da tua poderosa mão. Oh, querido Deus, eu quero te louvar pelas maravilhas que o Senhor tem operado, pelos milagres que o Senhor tem realizado. Senhor, eu peço que o Senhor também conforte o coração do nosso amado e querido pastor Gilberto e toda a família dele. Oh Deus, eles perderam há uma semana atrás um sobrinho de apenas 11 aninhos de vida. E agora, nesse final de semana, a mãe desse menino também veio a falecer, cunhada do pastor Gilberto. Conforta a família do teu servo, Jesus. Conforta, meu Deus, todos aqueles que têm perdido seus familiares, seus amigos. Ô Senhor, tenha misericórdia, abençoe e guarde todos aqueles que trabalham na área de saúde, que trabalham, ó Deus, na nossa segurança, com limpeza. Todos aqueles que têm cuidado, ó Deus, para que, de alguma maneira, ó Pai, nós tenhamos a condição de vivermos nestes presentes dias. Abençoa, Senhor, e faz passar esta nuvem. Faz, Senhor, passar essa tempestade pelo poder do teu nome. Que as estatísticas caiam por terra, que todas elas, Senhor, fiquem, ó Pai, no engano. Ó, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Confirma, Senhor, a tua bênção e dá vitória. E abençoa os teus servos e as tuas servas. Ó, Senhor, abençoe o Brasil, abençoe as nações, Senhor, em toda a terra. E livra-nos, ó Deus, deste mal. Eu peço em nome do Pai, em nome do Filho, e do teu poderoso e precioso Espírito Santo, e para a tua glória eternamente. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Uma semana de muitas vitórias sobre a sua vida, sobre a sua casa. E fiquem na paz do Senhor Jesus.